Penso que já estamos todos no ar. Boa tarde a todos. Estamos aqui nesta conversa, enfim, a nosso convite, a convite do Estrategizando. O tema da conversa será o 25 de Abril sob a direita e estão aqui pessoas de um leque alargado de opções e de vivências, felizmente, que é muito saudável. Ainda não chegou o Manuel Durão Clemente, que é o nosso capitão de Abril, que iria dialogar connosco sobre as suas experiências, aliás, bastante vividas e complexas. E temos aqui o Miguel Colasso, do Bloco de Esquerda, mas está cá a título individual, assim como o Tomás Santos, do Partido Socialista, também a título individual, porque assim é que deve ser, funcionando abertamente e transparentemente. E a Alice Gato, da Climáxima. É uma estrutura associativa ecologista que eu acompanho já há algum tempo e que eu respeito profundamente e saúdo com algum orgulho, porque é bom ver que depois de nós, os cotas, dos de meia-idade, passarem para a sua reforma, estará cá gente para continuar os combates pela natureza, pela democracia, pela transformação desta sociedade. E também foi por causa disso que o 25 de Abril aconteceu. Eu, muito brevemente, devo dizer que quando estávamos ali em cima do 25 de Abril, saí da cadeia um mês antes do 25 de Abril, saí de Caxias um mês antes do 25 de Abril, apanhei o 16 de Março, no caso, a telefonarem-me às 6 da madrugada a dizer que vinha aí um golpe de Estado fascista, coisa que depois também não era verdade. Depois veio o 25 de Abril, também às 6 da manhã, me vieram dizer, pá, se calhar é outra vez um golpe fascista, também não foi verdade. Ainda bem que não foi verdade. E, de facto, o que aconteceu foi que, na minha opinião, o 25 de Abril é um processo muito curioso, dos mais interessantes, para ser sincero, da história da humanidade, porque consegue desenvolver um golpe de Estado numa ditadura de 48 anos de terror, no caso, com cerca de 30 mil pessoas presas durante esse período, não poucas pessoas mortas, e das 30 mil só estou a falar dos portugueses, porque depois temos que acrescentar todos os cidadãos presos e mortos das ex-colónias portuguesas, que então aí empurra para muitos mais largos milhares, como sabemos. O processo foi complexo, do 25 de Abril, felizmente, e ainda bem. Havia que deixar oportunidade para as pessoas explodirem, para as pessoas aprenderem o que era a vivência social, o que era a vivência política, a vivência cultural, o que era a violência ecológica. Eu recordo aqui um grande amigo, Afonso Cautela, um dos primeiros do movimento ecologista português, que foi sistematicamente marginalizado do sistema por razões óbvias. Ainda hoje a Climáximo sofre com essas consequências, não é? Porque quando nós queremos levantar o dedo da natureza e o dedo da nossa relação com a natureza, toda a gente quer cortar esse dedo. E, no caso, depois dessa complexidade toda, veio um processo que uns acham que foi contra-revolucionário, outros acham que foi fascista, outros acham que, no caso concreto, foi um processo democrático. Eu tenho a minha opinião, mas deixo isso para a conversa e para o debate. E a seguir, estes 50 anos, 49 anos depois do 25 de novembro, se quiserem, de experiência democrática da mais plural que se possa imaginar, mas ao mesmo tempo com grandes complexidades internas. Eu não vou entrar já nos pormenores, mas vou começar por perguntar, já agora, à pessoa mais nova, se eu não me engano, que está aqui presente, a Alice Gato, o que é que ela acha do 25 de Abril e o que é que ela acha de comemorarmos o 25 de Abril no meio de um governo de direita e com uma extrema-direita com 18% na Assembleia da República. Isto é a parte em que temos mais tempo para expor as nossas opiniões ou são perguntas mais aleatórias agora? Estamos a pôr as nossas opiniões. Ok. Sim, então, pronto, eu estive a pensar um pouco relativamente ao que achava importante dizer e eu acho que é importante começar por, se calhar, fazer um pouco de um reenquadramento entre, ok, o tema deste debate é 25 de Abril sobre a direita, mas eu acho que a questão mais importante neste momento não é nós estarmos a viver os 50 anos de 25 de Abril com um governo de direita e com o crescimento da extrema-direita, mas sim como é que neste momento não existe um movimento popular e de resistência massivo que esteja a fazer frente à maior ameaça contra as nossas vidas. Contra as nossas vidas, contra a nossa liberdade e contra a nossa democracia, que é o colapso social e climático, que está a acelerar um ritmo que está
a ultrapassar todas as previsões científicas. E isto não é uma questão apenas ambientalista, é uma questão sobre a sociedade e a humanidade. 50 anos depois nós sabemos da existência da crise climática, nós estamos a continuar a preparar-nos para uma ameaça que parece futura, de perdermos o que é que foi conquistado no 25 de Abril, ou a dizer que precisamos de fazer cumprir os valores de Abril até ao fim, sem nós estarmos a olhar para a realidade atual com honestidade e vermos que neste momento, se antes existiam milhares de pessoas a serem torturadas, neste momento existem milhões de pessoas a serem mortas, torturadas e presas por governos e empresas que lucram e perpetuam a crise climática, inclusive é o governo português. Nós não estamos a agir neste momento como se as nossas vidas, a nossa liberdade e a nossa democracia estivessem sob o maior ataque de todos os tempos. E nós continuamos a consentir com a destruição da sociedade e de tudo o que nós amamos. E continuamos a olhar para a crise climática como um assunto, ou seja, clima como um assunto e não como o contexto em que nós estamos a viver. Portanto, se há mais de 50 anos atrás havia uma guerra colonial a acontecer, havia uma ditadura em Portugal, havia pessoas a serem mortas, torturadas e presas, como disse no início, neste momento mais de 5 milhões de pessoas estão anualmente a ser queimadas, afogadas e sufocadas vivas por causa da crise climática. E isto é por diferentes motivos, não é só os eventos catastróficos extremos que temos acompanhado. São mortes por causa de frio e de calor, é fome por causa de seca, são doenças que não se estava à espera que estivessem a acontecer, são conflitos sociais provocados pela escassez, são ocupações e invasões para tentar conquistar território, para explorar combustível, para alimentar a crise climática. E contudo nós continuamos a dizer que isto não é connosco, continuamos a dizer que não são as nossas pessoas que estão a morrer, não é Portugal que está a provocar estas mortes. Porém, Portugal é dos países com maior área ardida, é dos países onde mais se morre de frio no inverno, é um país onde agricultores, neste momento, não conseguem dormir por causa da seca, é um país onde ainda a semana passada vimos um tornado em Lisboa, e uma depressão que provocou 1.200 ocorrências por todo o país e neve na terceira em pleno março. E nós estamos a normalizar esta violência. E sim, Portugal está a contribuir para estas mortes. Portanto, nem o governo antigo tinha, nem o atual tem planos compatíveis com fazer os cortes de emissões que nós precisamos de fazer e nem uma perspectiva de justiça social que garanta que Portugal faça a sua parte para ficarmos abaixo dos 1,5 a 2 graus Celsius de aquecimento que a ciência diz que precisamos. E nenhum partido que concorreu a eleições apresentou tais planos. Portanto, o governo e as empresas portuguesas sabem da existência da crise climática há décadas e estão a continuar conscientemente a levar-nos ao colapso. E o governo português está neste momento, e o antigo também, a condenar anualmente à morte dezenas de milhares de pessoas. Obrigado. Alice, vais continuar mais daqui a bocadinho, que eu tenho que gerir o tempo de forma a distribuir equilibradamente por todos. Já agora, como o Partido Socialista foi aqui referido, meu querido Tomás, se quiseres avançar, não na crítica e estritamente na crítica e resposta à Alice, mas também sobre o 25 de Abril e esta governação dos 50 anos sob a direita. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui convosco a debater estes temas e o tema é muito interessante e muito entusiasmante. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, para mim, este é o mês mais bonito do ano, todos os anos. E vem aí, dentro de em breve, aquele que para mim é o dia mais feliz do ano, que é o dia do 25 de Abril. E é o dia mais feliz do ano porque nós celebramos algo que não é despiciente nem é adquirido, que é a liberdade. E eu acho que o debate hoje em dia é muito sobre, ou tem que ser muito sobre, o que é que significa essa palavra no mundo atual. Portanto, sendo o mote o governo, o 25 de Abril sob a direita, eu sou sincero, eu acho que o 25 de Abril nunca estará... É um valor e é um conjunto de valores de um momento da nossa história demasiado grande para estar sob, seja o que for, não é? E é assim que temos que o ver, mas procurando então fazer esse debate, eu elencaria a coisa de duas maneiras, sobre duas perspectivas.
A primeira é o que significa o sob a direita do tema. Ou para mim, o que isso significa. Eu não vou procurar ao máximo não fazer grande debate sobre as questões do momento, não é? Nós tivemos recentemente a tomada de posse de um governo, todos os debates circunstanciais, procurar fugir a eles. Joffre, se depois quiser que eu toque em algum desses assuntos, diga, mas nesta intervenção inicial... Agora está tudo a dar, força. Pronto. Eu acho que nós temos hoje em dia uma ameaça muito preocupante, que é a extrema-direita e o espaço que a extrema-direita está a ganhar. E nós temos várias formas de olhar para esse fenómeno. Eu gosto de olhar sob o prisma que é o que é que leva a esse crescimento e, sobretudo, o que é que leva a esse crescimento quando a proposta política que é posta em causa é uma proposta, ou que é proposta à sociedade, é uma proposta política de tudo e nada, do A hoje, do B amanhã, de tudo e o seu contrário, e parece que no final do dia isso sai sempre vitorioso. E isso, a mim, preocupa-me imenso, porque, e utilizando o exemplo que me parece o exemplo mais de maior análise que nós podemos fazer, que é o exemplo dos Estados Unidos da América, em que, depois de 4 anos de governo de direita, depois de 4 anos de um governo de esquerda, depois do país ter avançado com um governo, lá não há direita nem esquerda, mas um governo dos democratas, como é que é possível ainda estarmos a debater outra vez as mesmas coisas e os mesmos assuntos que estávamos quando Donald Trump foi eleito? E eu acho que esta é que é a grande reflexão que nós temos que fazer em primeiro lugar. E essa reflexão, acho eu, tem a ver muito com a forma como as pessoas olham para a política hoje em dia e o que esperam dela. E aí é que começam, a meu ver, as grandes preocupações. A primeira delas é que nós vivemos num apogeu do individualismo. Não é? E esse individualismo é um individualismo em que as pessoas sentem que não é o coletivo, que não é as instituições que nos representam, formadas por várias pessoas que lhes resolvem os problemas. Eu diria até mesmo que as pessoas hoje em dia sentem-se muito sozinhas. E eu acho que há várias razões para isso. Eu acho que hoje em dia a forma como a informação e a forma como a política é comunicada é muito importante. Nós sabemos bem que há várias formas, nomeadamente através das redes sociais, de manipular a informação que é partilhada, e isso dá uma ideia às pessoas que as pessoas estão sempre a ser autovalorizadas nos seus pensamentos, não é? Está sempre alguém a dizer-lhes que elas têm razão e ao mesmo tempo que estou a dizer ao Tomás que ele tem razão nas coisas que ele acha, estão a dizer à Alice, ao Francisco e ao Joffre que as coisas que ele acha são certas, porque há formas de fazer essa manipulação da informação. Mas depois, por outro lado, hoje em dia isto que nós estamos a fazer aqui cada vez é mais escasso. As pessoas cada vez têm estão menos dispostas e sentem menos que está na sua vida, que faz parte da sua vida, estar em grupo, contribuir para um coletivo. Mas a pergunta é, então e nós vamos imaginar que um dia na Europa e nos Estados Unidos, em toda a Europa e nos Estados Unidos, temos só governos de extrema-direita. O que é que vem a seguir? Porque é essa a pergunta, quando nós olhamos para a história e vermos quando a extrema-direita governou, nós temos que olhar e pensar o que é que vem a seguir. O que é que vem a seguir é o momento em que eles conquistam o poder. E o que nós vemos não vem nada daquilo que eles prometeram, nunca vem, e o que vem é uma repressão do debate, da reflexão, do pensamento e das diferentes ideias, porque verdadeiramente o que está em causa é a ideia de um acreditar absolutamente fanático nas ideias que eles transmitem, que lhes permite fazer tudo. E dizer tudo e o seu contrário, porque já não está em causa arranjar verdadeiramente soluções, está em causa um sentimento de raiva que é feito crescer nas pessoas, um sentimento de frustração, e portanto as pessoas já não votam
na procura de soluções, votam para descarregar a sua frustração com a atual situação. O Joffre, se calhar, vai-me querer calar. Não, ainda não, ainda tens ok. E, portanto, olhando desta perspectiva, eu agora, do pouco tempo que ainda me resta, procuraria então qual é que deve ser a perspectiva da esquerda. E eu acho que a perspectiva da esquerda tem que ser demonstrar e ser eficiente na capacidade de demonstrar que não há o que vem a seguir, num caso em que não é nada de bom e não é nada que resolva os nossos problemas. O que vem a seguir é a nossa incapacidade de discutir os problemas e discutir soluções para os mesmos. E é aí que a esquerda, a meu ver, é ímpar na defesa dessa ideia de capacidade de convergência e no encontro de soluções para a resolução dos problemas das pessoas, acreditando naquilo que é o Estado, naquilo que é o Estado Social, naquilo que são as instituições e naquilo que é o coletivo, naquilo que é a representação parlamentar, por exemplo. Porque a solução na representação parlamentar não é o winner takes it all, é exatamente o contrário. Por isso que o nosso sistema é um sistema parlamentar, é porque cria-se um conjunto de mandatos que procuram entre si chegar às soluções. É isso que serve o Parlamento. E, portanto, eu acho que é a defesa disto. Agora, essa defesa tem que ser feita para o futuro, não pode ser sempre num revivalismo do passado. E isso é que é o nosso grande desafio nos 50 anos do 25 de Abril. Sem querer esquecer aquilo que Alice Gato disse e que eu acho que deve ser repensado por todos nós e também aqui nesta conversa, deixa-me só contar, Miguel, uma pequenina história para lembrar o que era o antes do 25 de Abril e salto do fator político, no caso concreto. Um amigo meu, o Vítor, e a namorada estavam num daqueles autocarros que havia antigamente em Portugal com 2 andares. Eles estavam no andar de cima, sozinhos, não estava lá ninguém, e aqueles autocarros tinham uns espelhos, né? Acontece que decidiram beijar-se, o motorista pelo espelho viu o casal a beijar-se, o carro andou mais 3 ou 4 minutos, para o carro quando viu um polícia, chamou a polícia e foi o casal parar à esquadra porque estavam a dar um beijo num sítio isolado e solitário. Isto é a ditadura. A ditadura é isto mesmo, né? No caso. Como é também, já agora pegando o exemplo das questões da Alice, a minha experiência em Angola, ver como foi destruído, mas destruído completamente, né, todo o sistema vegetativo natural daquele país, no caso, cheio de árvores, cheio de imbondeiros, etc. Tudo por causa de uma guerra civil que durou 30 anos, dramático, né? Feito por humanos, não foi feito por alienígenas, foram os humanos que se andaram a matar e a destruir a natureza daquela forma. A palanca negra deixou de existir porque fugiu de Angola. Miguel, força, avança. Tens que pôr o som, Miguel. Já está. Não era de mim o som. Desculpa. Boa tarde a todas e a todos. Gostei de ouvir as 2 intervenções anteriores, com as quais tenho identificação, naturalmente, mas há aqui um balanço, antes de nós falarmos no que está a acontecer, no tal os 50 anos do 25 de Abril, com a direita maioritária, que é isso que acontece no Parlamento, não é? A direita e com a extrema-direita. Nós temos que ter a coragem de olhar para nós e fazermos um balanço do nosso campo, dos que estão do nosso lado. E eu penso que a esquerda, não faço exceções, que a esquerda tem sido incapaz de desconstruir a narrativa hegemónica neoliberal, que essa é a cultura dominante. É o deixem os mercados funcionar, é os privados funcionam melhor que os públicos, pá. Não te metas em confusões, faz por ti, gera a tua carreira, que o sucesso segue-te. Portanto, há uma cultura instalada, há uma narrativa hegemónica instalada há muito tempo, e à qual o centro-esquerda na Europa e em Portugal também capitularam completamente. Nos anos 90, agora é engraçado que este encontro nosso coincidiu com uma avaliação que eu estou a fazer no meu curso de Ciências Sociais, em Sociologia, que se prende com uma realidade industrial na China, e eu tive que desenvolver alguma tese sobre isso,
e fui buscar um sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, em que no fim dos anos 90, é francês, no fim dos anos 90, falava nesta revolução conservadora neoliberal que pretende apresentar-se como inovadora e moderna, mas é velha de séculos. E não é mais do que o retorno ao liberalismo de Manchester do século XIX. É menos Estado na área social, menos Estado na área da saúde, menos Estado no que toca a acompanhar as pessoas, mas mais Estado no policiamento, mais Estado na militarização, mais Estado nos subsídios para as corporações que lhes interessam. Pronto. E depois o paradigma de que deixem o mercado funcionar vai de encontro àquilo que a Alice acabou por denunciar, não é? Vale tudo, como se dizia em Campo de Ourique quando eu era puto, vale tudo menos tirar olhos. Porque a economia é que manda, a lógica do mercado é que manda, portanto não venham para cá agora falar disto ou daquilo, como dizia o Bolsonaro, isso é tudo mentira, pá, não há nada de problemas ambientais, pá, não há problemas de índios, não há problemas de nada. Essa é a narrativa. A extrema-direita tem uma narrativa hegemónica mundial e a esquerda anda nos seus casos e casinhos à volta dos seus quintais, muito deslumbrada e contente com pequenos êxitos pontuais e com carreiras individuais. Isto para dizer o quê? Que a extrema-direita não traz nada de novo, a extrema-direita está a ocupar, em termos de retórica, um espaço que a esquerda deixou de ocupar, que é o combate retórico pelas causas sociais, ou algumas causas sociais, não é? Já sabemos que eles, depois de um dia, se estiverem no poder, eu sei lá que em Portugal isso nunca venha a acontecer, não vão fazer nada disso, porque não é para isso que o grande capital a financia, não é? O grande capital está a financiar a extrema-direita, não é para a extrema-direita vir resolver problemas sociais. Pelo contrário, é para lhes vir resolver os problemas a eles, a essas corporações económicas capitalistas. Mas eles, para terem votos, têm que ter uma linguagem destas, social, para que as pessoas votem neles e se enganem com eles. Isto para dizer o quê? Para dizer que é tempo de se alterar o paradigma, é tempo de se alterar o ciclo histórico iniciado no 25 de novembro, que falou o Joffre muito bem, em que a narrativa ia no sentido de consecutivamente rever a Constituição para esvaziar de sentido, nas medidas progressistas em que foi feita desde 76, modificar a legislação laboral, as rendas de casa, tudo isso, e nesse sentido o Centrão, que é diferente do Centrão brasileiro, o Centrão tem estado de acordo com ligeiras mudanças aqui e ali, e é tempo do Centrão se romper de uma vez por todas. O Centrão ou acaba o Centrão, ou a democracia portuguesa vai entrar em colapso. Porque a única alternativa que está a aparecer neste momento ao Centrão é a extrema-direita. Porque à esquerda não se está a vislumbrar nenhuma alternativa consistente. Andam a gerir quintais de 3, 4, 5 deputados e muito contentes por isso, muito satisfeitos, e portanto esquecem o global, esquecem a crise global, esquecem a crise de civilização, a crise de combustíveis fósseis, que é a crise que a Alice falou e com a qual eu me identifico. Isso não é problema para alguma esquerda. Eles andam a gerir carreiras, alguma esquerda anda a gerir carreiras e outros, enfim. E o custo é para o país. Eu acho que é a altura da esquerda ser capaz de levantar uma consigna importante, que é o Fórum das Esquerdas, em que debata democrática fraternalmente entre si um grande projeto nacional, democrático, inovador, revolucionário no sentido que há que tomar medidas fraturantes, há que controlar a economia neoliberal, há que romper com o neoliberalismo e há que ter coragem para o fazer. E ou nós rompemos com o neoliberalismo acaba connosco, como acabou com o SPD alemão do Schröder, que capitulou ao neoliberalismo, como colocou durante vários ciclos eleitorais o Partido Trabalhista do Tony Blair na oposição, como acabou com o Partido Socialista Francês do François Hollande e do Lionel Jospin, também capitularam ao neoliberalismo, como se extinguiu o Partido Socialista Francês do Bettino Craxi por ter capitulado ao neoliberalismo. Os únicos partidos desta área de centro-esquerda que ainda não desapareceram tem sido o mais combativo, o Partido Socialista Operário Espanhol, que eu conheço bem, onde tenho muitos amigos e vivi quase 10 anos em Espanha, conheço bem a dinâmica deles, a nível com influência operária, com peso operário e o enfrentamento que faz com as direitas. E é o Partido Socialista Português, que apesar de tudo
não tendo, na minha opinião, uma direção muito à esquerda, tem setores da base que condicionam algumas políticas e fazem algum travão na capitulação ao neoliberalismo. De toda a maneira, Portugal é dos países onde o neoliberalismo mais se desenvolveu em nível económico e onde a selva do mercado mais se instalou e mais progressos fez. Eu dou-vos um exemplo pontual para quem não está a ouvir. Quem consome botijas de gás por pano, botana, aqueles verdes botanas, para casa, em Espanha isso custa à volta de 14 a 6 euros, porque o preço está controlado pelo governo. Em Portugal, eu fui há dias comprar uma para mim, paguei 34 euros. E cada vez que vou pagar 34 euros, sabendo que se for a Espanha eu compro 16 euros, lembro-me da célula máxima, deixem os mercados funcionar, que vai ficar tudo muito mais barato e está-se a ver. Portanto, eu penso que é a altura, e vem-me, sobre as comemorações de 25 de Abril deste ano, lembrei-me de uma grande herança da tradição dos republicanos do século XIX, foi creio que foi os 500 anos de nascimento de Camões, em 1890 e qualquer coisa, que fizeram dessa comemoração um grande arranque para o republicanismo, um grande arranque contra a monarquia, e conseguiram unificar todas as correntes republicanas da época nessa grande comemoração. Nós temos a obrigação de fazer desta comemoração de 25 de Abril uma comemoração por um mundo novo, pela democracia e pela liberdade, que tem 50 anos, já tem mais anos de liberdade e democracia do que teve a ditadura, que foram 48 anos, mas também demonstrarmos que a esquerda é capaz de virar o ciclo, é capaz de se unir com um projeto político, é capaz de debater entre si, é capaz de vencer as capelinhas, e um projeto ecológico e social tem que ser levado a cabo e tem que ser aplicado em Portugal. Claro, Portugal não é uma ilha, não vai conseguir sozinho, mas é uma gota d'água que certamente contribuirá para o movimento global no planeta para mudar este mundo para melhor. E Obrigadíssimo. Vamos então agora essa a minha perspectiva. Alice. A gente vai continuar a falar contigo também, mas agora deixa-me incomodar a Alice, lembrando uma coisa bem recente. Está-me a escapar o nome. É uma história famosa de uma quinta que foi ocupada na zona de 25 de Abril, que foi transformada numa cooperativa de produção revolucionária e que depois passou pelas mãos episodicamente do José Eduardo Santos, o ex-presidente da República de Angola, que já morreu, e que agora tudo quanto era olival foi à vida, foi completamente... Se é que ao lado, na Torre Bela. Isso mesmo, a Torre Bela. É que é o pé de mim, pai, que é lá. Isso mesmo. 11 campos de futebol que foram completamente destruídos e aquilo foi um cenário transformado num deserto aterrador. Aquilo é o caminho para o nosso futuro, minha querida Alice? Bem, se o caminho é para o futuro é o que foi destruído ou se o caminho para o futuro é ocupar... Estou a brincar contigo, porque de facto a questão é se é queimando, destruindo 11 hectares de olival para construir centrais, que eu sou favorável, francamente, obviamente, centrais de solar, ou se o caminho é outro, obrigatoriamente, não é? Temos que encontrar outra solução ou não? Então, eu acho que a discussão sobre as soluções é uma discussão super importante. E eu a seguir posso falar um pouco melhor sobre o programa político do Climáximo, mas eu acho que o problema com que nós nos deparamos neste momento é que muitas vezes nós estamos a discutir sobre as soluções sem nós termos um acordo real sobre as causas. E eu acho que era aqui um pouco, ou sobre o problema, quero dizer, e eu acho que era aqui um pouco onde eu queria ter chegado há pouco, porque neste momento a análise e o que o Climáximo aceitou é que se a crise climática está neste momento a provocar milhões de mortes, então e se eles sabem, governos e empresas sabem há décadas o que é que estão a fazer e continuam a escolher fazê-lo, este é um ato de violência premeditado e coordenado e isto é uma guerra que eles declararam contra a sociedade e o planeta. E eu acho que aqui uma questão que também é importante, antes de falarmos sobre as soluções, também tem a ver com a agência, que tem a ver com quem é que vai fazer a mudança que é preciso ser feita. Porque nós continuamos, e enquanto comemoramos, e esta palavra é muito interessante, de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, enquanto fazemos estas comemorações, nós estamos na realidade a consentir com a destruição e com a guerra atual que existe. Estamos a consentir com os milhões de mortes que existem neste momento. E a partir do momento em que nós deixamos de consentir,
então nós temos de ter uma discussão sobre então como é que nós vamos pará-los. Mas isto implica percebermos qual é que é a dimensão deste problema. E pronto, mas tentando responder agora um pouco mais resumidamente à questão, o que está a acontecer em Portugal não é de toda uma transição energética. O que está a acontecer em Portugal é uma expansão energética. Portanto, instalar mais painéis solares não vai cortar emissões. E também não vai ter em conta a justiça social. Nós sabemos que a única forma de cortar emissões é cortar emissões, e por muito que agora possa existir mais energia renovável, nós estamos muito longe de deixarmos os combustíveis fósseis e estamos muito longe da transformação que é preciso ser feita. No Climáximo nós temos um programa político, um plano, na realidade, que tem duas fases diferentes. Uma fase é desarmamento e a segunda fase é o plano de paz. Dentro do desarmamento há duas etapas. A primeira é não proliferação, portanto, parar de aumentar a capacidade de matar. Isto implica pôr fim a novos projetos que aumentem emissões, implica pôr fim a emissões de luxo e consumo desnecessário, mas implica também outros ataques diretos à nossa vida, como fim a despejos, fim às deportações e muitas outras questões. A segunda etapa é a etapa de desativar as armas atuais, portanto, como é que nós vamos cortar emissões tendo em conta a justiça social, e isto passa por neutralidade carbónica até 2030, que é algo absolutamente inaceitável que não tenha havido nenhum programa político com pelo menos esta medida, mas para além da neutralidade carbónica até 2030, sabemos que precisamos de criar um serviço público de empregos para o clima, sabemos que precisamos de serviço público de energias, precisamos criar empregos para o clima, serviço público de energias renováveis, transportes coletivos gratuitos. Portanto, como é que nós vamos cortar as emissões necessárias sem deixar pessoas para trás? Depois disto, nós vamos continuar, isto tendo a acontecer esta década, se queremos saber da continuação da civilização. Mas depois disto nós vamos continuar a viver em crise climática. Mesmo que nós agora cortemos todas as emissões que nós precisamos de cortar, mesmo que façamos isto de uma forma de justiça social, nós vamos continuar a viver em crise climática por causa da violência que já foi cometida contra as pessoas. E então, aqui entra o plano de paz, que tem de ser construído em conjunto com as pessoas, mas que são as linhas orientadoras que sociedade é que nós queremos ter, que ponha a vida no centro e não o lucro. E eu acho que a questão aqui é, isto implica, obviamente, uma grande transformação social, política e económica, à escala do que se calhar nunca foi feito antes, ou provavelmente nunca foi feito antes. Isto não significa que esta transformação não seja possível. Portanto, nós sabemos que este plano concreto é possível, sabemos que é realizável, ele foi construído com diferentes organizações e diferentes investigadores, mas obviamente que tem um senão, que é preciso deixar de colocar o lucro no centro em vez da vida. E todos os partidos e a esquerda parlamentar está a recusar fazer essa grande transformação que defende abstratamente que precisa de acontecer, da mesma forma que defende abstratamente a ideia de defender o clima. E nós estamos a olhar para o 25 de Abril não como uma inspiração de que grandes mudanças estruturais são possíveis, mas sim como algo, como uma transformação que já aconteceu, a mudança já foi feita e agora temos de preservar isto. Quando na realidade o que está a acontecer é um ataque à liberdade, é um ataque à democracia. Qual é que é a liberdade e qual é que é a democracia que uma pessoa no Paquistão tem ou teve de não ser afetada por cheias que devastaram um terço do seu país? Qual é que é a liberdade que uma pessoa, que uma criança, neste momento em Portugal, tem de daqui a 20 anos não ser refugiada climática? Portanto, há aqui estas questões importantes e ocultas. Ou qual é que é a liberdade que uma pessoa em Cabo Delgado, por exemplo, tem de não ter a Galp a explorar combustíveis fósseis no seu país? A Galp, que é uma empresa portuguesa. Portanto, neste momento estão a haver estes ataques à liberdade, estão a haver estes ataques à democracia e estão a haver milhares de mortes que Portugal está a provocar, e nós estamos a celebrar, a celebrar as conquistas do passado, mas não estamos a fazer e a aceitar a nossa responsabilidade neste momento. E embora nós não sejamos culpadas pela crise climática, nós sabemos que nós não podemos delegar a quem está a matar-nos a solução deste problema. Nós sabemos que, embora não sejamos culpadas, nós somos responsáveis. Da mesma forma que quem viveu ou quem nasceu em ditadura não era culpada por causa da ditadura, mas sabia que se queria democracia não podia pedir a Salazar, tinha de conquistá-la. Então, neste momento, o que é que nós estamos a fazer? O que é que daqui a 50 anos vão dizer sobre nós, que sabíamos sobre a crise climática e não fizemos tudo ao nosso alcance para a travar? Obrigado, Alice. Boas questões que deixas para que o nosso querido amigo Tomás e o nosso querido amigo Miguel possam responder, mas eu acrescentava também, porque houve uma boa intervenção do Miguel
não quer dizer que a tua não fosse boa também, mas que me levantou aqui uma dúvida, uma questão curiosa. Porquê é que raio é que ali ao lado, né, daqui de Lisboa a Madrid, acho que são 600 quilómetros, à volta disso, não é? Quer dizer, 600 quilómetros faz-se... A fronteira são 200 e pouco. Pois, porque é que até Madrid a gente faz em 6 horas, no caso, e até à fronteira em hora e meia? Porque é que raio é que ali assim ao lado há um governo de esquerda que vai até ao Partido Comunista, porque o Sumar integra o Partido Comunista, no caso concreto, como integra o Podemos e, portanto, o Bloco de Esquerda lá do sítio. Porque é que o Bloco de Esquerda lá do sítio, o Partido Comunista lá do sítio, fazem um governo com o Partido Socialista lá do sítio, e porque é que o Partido Socialista cá do sítio, o Bloco de Esquerda cá do sítio e o Partido Comunista cá do sítio não conseguem fazer um governo, e porque é que estes grupos todos, estes partidos todos, não são capazes de sentar à mesa com o Climáximo e ouvir a Climáximo? Porque aquilo que a Climáximo está a dizer hoje era aquilo que eu, quando era dirigente dos Amigos da Terra, dizia, e devo dizer com alguma curiosidade para todos vocês. O Mário Soares ouvia-nos mais do que hoje todos os dirigentes da esquerda nos ouvem. Né? O Mário Soares recebia os Amigos da Terra, no caso. O Mário Soares, quando nós invadimos o Parlamento contra as centrais nucleares, né? Nós invadimos o Parlamento, convém voltar a recordar, os coitadinhos da Climax ainda não fizeram nada disso, nós invadimos o Parlamento, ninguém foi preso, e o Mário Soares disse que calem-se lá que eles têm alguma razão. É para onde é que a gente anda? Desculpa, Tomás, pega no tapecer daquilo tudo que eu disse. Bom, foram muitas coisas que foram ditas. A primeira coisa que posso dizer, respondendo diretamente ao Jofre, é que isso não é verdade. O Partido Socialista, enquanto foi governo, ou durante o tempo que foi governo, não deixou de ouvir a Climáximo. Agora, pronto, não, a questão, porque é que o Jofre está a dizer que não sabia? Porque há uma diferença entre ouvir e ser a Climáximo, não é? Ou seja, cada instituição tem o seu papel na sociedade, a Climáximo faz o seu trabalho, que acredita ser aquilo que deve fazer, e bem, e na altura o governo entendia fazer aquilo que tinha no programa de governo, e na minha opinião também bem. É assim que as coisas funcionam, é assim que as instituições funcionam. Depois também queria só dizer aqui uma coisa, que é, não é verdade que o Partido Socialista não tenha feito nada relativamente às alterações climáticas. Por exemplo, eu estava aqui a ver, enquanto conversávamos, durante o tempo em que o Partido Socialista governou o país, Portugal desceu sucessivamente no índice de desempenho das alterações climáticas. Se isto significa não fazer nada, e as coisas não ocorrem não ocorrem por livre iniciativa do Espírito Santo. Além disso, o Partido Socialista no Parlamento foi o responsável por apresentar a Lei de Bases do Clima, que é um documento fundamental para o combate às alterações climáticas, além de todos os planos, o PNEC, etc. O Partido Socialista, no seu programa eleitoral, apresentava como proposta política diminuir em 5 anos a neutralidade carbónica. Bem sei que em 5 anos não era 2030, mas também há aqui uma coisa que é fundamental, que é nós não podemos, ou melhor, quer dizer, podemos, mas como é que se transforma as coisas correndo o risco ou provocando a alteração o colapso do nosso modelo social, do modelo de sociedade que nós temos, em virtude de procurar atingir o objetivo. Eu sei o que é que acontece, é que nós não vamos conseguir atingir o objetivo à mesma, e no final do dia o que vamos ter é que tudo o resto, todas as outras prioridades, todas as outras necessidades, todos os outros problemas do país não puderam ser resolvidos em prol disso. E eu, ao dizer isto, eu não estou a dizer que esse problema não tenha a importância que a Alice diz que tem.
Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é nós não podemos, para resolver o problema, para eventualmente resolver o problema das alterações climáticas, sendo que nós não temos nenhuma evidência de que haja a possibilidade em qualquer país do mundo de reduzir a neutralidade carbónica até 2030, e Portugal é um dos países mais avançados nesse combate. Portanto, enfim, mas nós não podemos, pelo meio, perder as pessoas. Não é para isso que nós cá estamos, quer dizer, não, e isso é insustentável, ninguém vai aceitar isso. Pronto. E depois também há aqui outro ponto que é fundamental, que é os governos não têm apenas uma única missão e não têm que resolver apenas um único problema e não têm que atender apenas a uma única necessidade. Era bom que assim fosse, não é? Significa que todas as outras não havia mais problemas, mas eles existem e nós não podemos dizer às pessoas que os seus problemas não têm relevo, porque há outros que têm, não vou dizer mais relevo nem menos relevo, porque eu não estou a diminuir minimamente a questão, estou só a dizer que isso não é sustentável, as pessoas não vão aceitar isso, e nós vivemos numa democracia e temos que aceitar a vontade popular e a vontade das pessoas, é assim que funciona. Pronto. Mas eu acho que isto é uma matéria de convergência da esquerda, isso sem dúvida, e acho que toda a esquerda está em primeiro lugar na identificação da prioridade deste problema, ponto número 1. Em segundo, na procura de soluções para o resolver, a esquerda está muito à frente da direita nesta matéria, isso sem dúvida, e portanto eu acho que há aí matéria de convergência. Claro. Depois só dizer outra coisa, que é tentando ir ao encontro das coisas que o Francisco disse, há uma coisa que eu gostava já de ser claro, que é, não é por culpa do Partido Socialista Português que neste caso em Portugal o Chega, mas a extrema-direita no seu todo tem crescido, não é assim de certeza. E quando eu digo não é porque nós tivemos governos de esquerda, nós temos governos na Europa inteira, já tivemos governos de direita em que a extrema-direita cresceu, ou de centro-direita em que a extrema-direita cresceu, já tivemos governos de centro-esquerda em que a direita cresceu, já tivemos governos de centro-esquerda em que a direita decresceu e governos de direita em que a direita decresceu. E, portanto, o fenómeno é de outra ordem. Não é? O fenómeno é de outra ordem. Não estou a dizer que é totalmente despiciando a ação, nomeadamente a ação governativa em cada país. Claro que é óbvio que isso tem a sua importância, mas o problema, a meu ver, é de outra ordem e tinha a ver com aquilo que eu estava a dizer inicialmente, que é, não interessa bem se o governo vai mais para a esquerda, se o governo vai mais para a direita, não interessa bem. Nos Estados Unidos, todos... Não te estou a ver. Ficou congelado. Heitor, peço desculpa. Nos Estados Unidos a CIA boicotou, pá. Heitor. Estás em silêncio ou estás-nos a ouvir ou estás a tentar falar e não nos ouves? Faz um sinal, por favor. Fui abaixo? Já voltou. Ok, já cá estou. Pronto, estava a dizer... O problema é de outra ordem e tem a ver com esta. E o Francisco, a certa altura, dizia uma coisa que é, não dizia isto, mas acho que também era isto que queria dizer, permita-me este pequeno abuso, era que nós precisamos de novos desígnios e a esquerda tem que encontrar novos desígnios para o país, novos desígnios coletivos, porque é isso que faz as pessoas aderirem à causa pública, é isso que faz as pessoas sentirem-se motivadas, porque há uma dimensão. Também o Joffre que me permita, mas hoje já tivemos a oportunidade de debater algumas ideias sobre isso. Há uma dimensão na política que é a dimensão do entusiasmo, do acreditar numa ideia, do acreditar num sonho. E nós temos que ser capazes, a esquerda tem que ser capaz de demonstrar que o caminho é por um acreditar num movimento coletivo, como a Alice dizia, num movimento coletivo para resolver os problemas, porque nós precisamos sempre uns dos outros. As pessoas não tenham a mais pequena dúvida disto. Nós não podemos chegar a um ponto em que cada um vive na sua bolha, achando-se totalmente isolado do resto e que não precisa de ninguém para atingir os seus objetivos e que todas as pessoas e todas as instituições e todas
as organizações que existem, que fazer parte de uma organização é um empecilho à conquista do sucesso e da felicidade individual. Nós estamos a falar da direita. Há um caso que nós não temos falado tanto aqui, que é o caso do programa da Iniciativa Liberal, daquilo que a Iniciativa Liberal defende em Portugal, que é muito esta ideia de que o Estado só serve para atrasar a vida e o sucesso das pessoas, mas o Estado não é ou pelo menos o Estado português não é não é um papão, não, é um meio para que os cidadãos têm de atingir o avanço civilizacional, porque não existe outro melhor, não é? Há aquela velha frase, que é aquele chavão, que é: a democracia é o pior sistema, à exceção de todos os outros, não é? E a meu ver, a minha modesta opinião, o Estado e o Estado Social também pode ter muitos problemas, mas eu não conheço melhor forma de procurar o avanço coletivo. E o avanço coletivo significa que cada pessoa estará melhor. As pessoas estão melhor hoje do que estavam em 2015. É incontestável isso. Tudo está bem. Não, nem tudo está bem, mas isso não significa que, não é? A velha expressão também do deitar o bebé com a água do banho, não é? Ou seja, isto não significa que esteja tudo mal e que nós estamos a caminhar para baixo e não para cima. Há problemas, eles têm que ser resolvidos, mas nós não podemos estar sempre a deixar de acreditar naquilo que são as instituições que já demonstraram várias vezes, múltiplas vezes, que são elas que conseguem, de forma sustentada e trazendo bem-estar e felicidade para todos, uns mais, outros menos, mas enfim, que são as instituições políticas, democráticas e o Estado Social. Eu acho que, vamos lá ver, eu estou completamente de acordo com esta ideia de que, apesar de tudo, temos vindo a melhorar ao nível das nossas condições de vida. Não... Agora não fui eu que caí. Agora caíste tu, João. Espero que não tenhas magoado, pá. Perdemos o nosso moderador. A partir de agora é estilo livre. Também é uma forma de gestão. Iniciativas individuais, ser o estilo livre, autorregulamentados. Um bocado mais perigoso. Depende, às vezes depende dos princípios de cada participante, não é? E depende dos momentos e do contexto, não é isso? É. Agora, sobre aquilo, já agora que o Joffre não está, a gente não vai ficar a olhar uns para os outros. Sobre aquela questão que os neoliberais. Está de volta. Já de volta, mas não ouvi. Estás sem som, pá. Estás sem som. Está sem som e está sem ouvir também. Joffre, não se ouve, pá. Não se ouve. Podes continuar a falar, mas é para ti, pá. Não deve ser daí, é da Regi, pá. Deve ser na Regi que tem que dar som. Porque tu aí tens o som aberto. Não, mas o que se estava a falar há bocado ali é no ataque ao Estado. E é curioso que nos anos 90 aquele sociólogo e filósofo francês, o Pierre Bourdieu, falava, rindo-se, assim, os neoliberais estão a pôr a mim contra os anarquistas na defesa do Estado. Porque os neoliberais não querem o Estado, mas não querem o Estado que existe. Querem outro Estado, que é o deles. Que é o do poder económico, do poder militar, da militarização das sociedades e tal. E é curioso porque eles falam que são contra o Estado, o que é uma falácia. Não são nada contra o Estado. Aliás, as bases que eles têm, políticas, aí alguns são conhecidas, falam muito em apoiar a iniciativa liberal e os programas neoliberais, mas são os primeiros a ir a correr ao Estado pedir subsídios para a sua empresa. São todos muito contra o Estado. Mas é contra o Estado que ajuda os outros.
porque o Estado que os ajuda a eles enquanto capitalistas tem que existir sempre. São muito curiosos. E não é nada de novo, aliás, eles vendem isso como uma revolução neoliberal. Não é revolução nenhuma, é velho de séculos, é velho do século XIX, pá, o liberalismo, que é o poder económico a mandar nas sociedades. Claro que o Estado é um regulamentador social, não é? Pode ser, se assim for definido, um promotor de justiças sociais e de controle da sociedade para o bem comum. E é isso que chateia, pá, porque isso tira-lhes a eles o poder que o poder económico lhes dá. E eles o que é que querem? Não querem Estado nenhum a controlá-los, querem que seja eles, com o seu poder económico, naturalmente a imporem-se à sociedade e serem eles a gerir e a regulamentar a sociedade. Portanto, é uma questão, e não é de estranhar que a direita, como há bocado o Tomás dizia, que a esquerda está muito avançada em relação à direita em várias questões. Está avançada e vai estar sempre, porque essa não é uma preocupação da direita. Vamos lá ver. A direita ganha eleições para resolver os problemas económicos dos seus financiadores. A esquerda ganha eleições para resolver os problemas económicos da população e do povo trabalhador e, enfim, das classes médias. Portanto, nós nem estamos à frente, nem estamos ao lado. Nós estamos noutro mundo completamente... A esquerda está noutro mundo completamente diferente, ou devia estar, do que a direita não está, não é? O problema ambiental não é um problema da direita, não é? O problema é as mais-valias que a exploração dos recursos naturais lhes trazem. Estão-se bem a borrifar para os crimes ambientais que isso provoca, porque quando tiverem problemas têm o seu bunkerzinho debaixo da casinha, até para as explosões nucleares, já lá têm provimentos para vários meses, pá, e quando tiverem que ir para o bunker, vão para o bunker, não é? E qualquer dia, com avançada tecnologia, vão para a Lua ou vão para outro planeta qualquer, dão cabo deste e depois vão-se embora. Portanto, nós, esquerda, é que acabamos por ter na mão o menino e o banho, tudo. Nós temos tudo nas mãos, não é? Então, nós temos que gerir muito bem os recursos, o ambiente, o planeta, as questões sociais, as questões ecológicas, e temos que gerir esta casa comum. Agora, temos que saber entender-nos, temos que saber unir-nos, temos que saber fazer acordos, pá. Acordos, a mim chocou-me muito, pá, a forma como aquela experiência que muita gente gostou, e foi uma experiência embrionária, que foi a geringonça, a forma como a geringonça acabou, como foi tratada, e a forma como uma suposta maioria absoluta seria melhor do que a geringonça. E a tragédia foi que se viu no que deu a maioria absoluta, incluindo, não quero escamotear essa questão, já o disse aqui numa das palestras que tive com o Jofre, incluindo o golpe judiciário contra o governo, incluindo a colaboração do Presidente da República no golpe judiciário dissolvendo a Assembleia da República, quando havia uma maioria absoluta estável, eleita há pouco tempo, e não era constitucionalmente obrigatório que o Parlamento fosse dissolvido. Mas também não vi os dirigentes nacionais do governo e do Partido Socialista a fazerem grande mobilização ou a denunciarem o golpe judiciário ou a dizerem que não havia necessidade de se ter dissolvido o Parlamento, não é? Portanto, o golpe está aí. E o golpe foi para quê? O golpe foi porque, na minha opinião, há fundos comunitários a entrar, há imensos fundos comunitários, e a burguesia e a direita queria deitar mãos a esses fundos também, não é? Eles não podiam estar mais 2 anos fora da área do governo e os fundos comunitários a entrarem e eles não terem hipótese de deitar a mão para gerir à maneira deles, não é? Portanto, a questão está aí. Há que ter muito claro, em termos políticos, o que aconteceu neste último período. Se houver clareza política no que aconteceu neste último período e estivermos de acordo, podemos nos preparar para no futuro conseguirmos aglutinar um projeto amplo de uma esquerda que tem que ser necessariamente ecológica. Essa é a base basilar de uma nova governação progressista. Tem que ter os problemas ambientais como primordiais na situação, e depois os problemas sociais complementarmente, não é? Não sei se já me estão a ouvir agora. Já. Estás melhor? Já estou melhor no caso. Bem, ainda bem que vocês continuaram com a conversa, fico muito grato. A Alice é que não falou, mas falei eu. Mas pronto, ainda bem que isso aconteceu. A Alice, já agora vou voltar a pôr a questão, porque é uma questão que a mim me deixa angustiado. Mas também para os outros dois, diga-se passagem.
Mas agora é a Alice. É que a Torre Bela, para mim, teve algum significado aqui há alguns anos, no caso, do ponto de vista social, por muita asneira que se tenha lá feito, de qualquer forma teve um significado muito positivo, e, na verdade, é chocante ver, né, o silêncio. A mim o que me choca, mais do que terem destruído 11 hectares de uma árvore que é tradicional portuguesa, o olival, no caso, né, oliveira, o silêncio que se gera à volta disto. Eu não vi nenhum grupo parlamentar a dizer absolutamente nada sobre o assunto. Eu não vi o governo, o anterior e o atual, a dizerem absolutamente nada sobre o assunto. Parece que é normal. E aí, vocês vão me perdoar, eu acho que, na verdade, não, aqui está-se a assistir à sequência das virtualidades de um golpe de Estado que foi feito pelo nosso querido amigo Marcelo Rebelo de Sousa para deitar abaixo o governo do PS, e nesta falta de autoridade, de inexistência do governo, vale tudo até tirar olhos. E, de facto, as únicas organizações que eu vejo a preocuparem-se com as questões da natureza, com as questões ambientais, com a crise climática, são mesmo vocês. Mas vocês o que é que estão a fazer do ponto de vista da conquista da cidadania? É a pergunta que eu tenho para te fazer, Alice, neste momento. Ok, e depois preciso responder aqui ao Tomás, porque acho que houve várias coisas que aqui nós precisamos desconstruir em conjunto. Mas pronto, eu acho que essa questão relativamente ao silêncio e à normalização dos ataques que existem é uma questão que é repetida, não é nunca só de um caso. O silêncio ou o debate que existe à volta do aeroporto, do novo aeroporto, por exemplo, que é mais um ataque, mais aumento de emissões, não é mais democracia, é menos democracia para todas as pessoas que vão ser afetadas pela crise climática, e já lá vamos. Também é pôr sempre as questões nos termos errados e nunca levantar as verdades que estão por detrás disto. E eu acho que, do ponto de vista de cidadania, salvo seja, o que nós estamos a dizer e o que nós estamos a fazer com muitas das nossas ações é nós estarmos a dizer isto é sobre ti. O que nós estamos a dizer é isto não é, e eu acho que isto também é importante nós arranjarmos um novo enquadramento aqui neste debate, porque nós não estamos a falar sobre, ou meramente sobre o ambiente. E o próprio facto de nós colocarmos aqui a caixinha do clima é o problema. Porque nós não estamos a falar da caixinha do clima, nós não estamos a falar de problemas ambientais, nós estamos a falar do colapso social, do colapso da sociedade. Nós estamos a falar de milhões de vidas, não são meramente números. 1/3 do Paquistão ficou debaixo d'água por causa de cheias. Há seca extrema em Portugal. Como assim isto não é sobre os problemas das pessoas? Como assim vamos resolver a questão climática, salvo seja, significa pormos em espera as questões das pessoas? As pessoas querem eletricidade gratuita, as pessoas querem comida, as pessoas querem não morrer num incêndio, as pessoas querem não morrer de calor. As pessoas no Brasil, porque depois a questão é que as emissões em Portugal não afetam só os portugueses, as emissões de Portugal afetam dezenas de milhares de pessoas, não sabemos onde, porque é assim que os gases de efeito de estufa funcionam e é assim que as alterações climáticas funcionam. 63 graus Celsius de temperatura térmica, de sensação térmica, alguém aqui consegue imaginar o que é que isto é? Estar a viver assim? Isto é um problema das pessoas. E nós estamos a dizer que isto é simplesmente sobre ambiente e que isto não é sobre as questões concretas da vida das pessoas. A crise de custo de vida vem em grande parte por causa da inflação, por causa da dependência de gás fóssil. Quando nós podíamos ter eletrificação de energia. Portanto, acho que, ou energias renováveis. Portanto, eu acho que a questão aqui é que nós estamos a continuar a pôr isto como um assunto isolado quando nós não estamos a falar do contexto em que nós vivemos. A degradação das condições materiais da vida é um problema de todas as pessoas. E o próprio facto de estarmos a olhar para a ascensão da extrema-direita, sem estarmos a ver as causas que vêm por detrás disso, obviamente que escassez, obviamente que falta de alimentação, obviamente que secas, obviamente que todas estas questões produzem conflitos sociais a partir dos quais a extrema-direita se vai aproveitar cada vez mais e já está a fazê-lo. Portanto, eu acho que é mesmo preciso pormos aqui em perspectiva que o Climáximo não está a falar sobre causas ambientais, nós estamos a falar sobre uma guerra que foi declarada contra as pessoas e o planeta, nós estamos a falar de milhões de vidas.
Nós estamos a falar sobre pessoas que neste momento não têm escolha nenhuma sobre o que futuro é que nós lhes estamos a deixar. Inclusive é o mesmo, eu não escolhi viver em crise climática, eu não escolhi nascer na oitava COP, em que já se sabia das alterações climáticas há décadas. Pronto, portanto, eu acho que primeiro é preciso pôr as coisas em perspectiva, e do ponto de vista de cidadania ativa, salvo seja, eu acho que esta questão que nós neste momento estamos a fazer é tentar trazer esta questão para o debate público que está absolutamente invisibilizado, que é nós estarmos a dizer às pessoas que se eles não vão resolver este problema, porque eles estão a provocar este problema, então cabe a nós, às pessoas, de o fazer. E para isso é preciso que as pessoas, nós estamos a dizer que este problema é um problema nosso, não é um problema de algo que está a acontecer aqui, algo que está a acontecer no futuro, é algo sobre o que está a acontecer neste momento e que nós neste momento temos uma escolha, que é se nós vamos consentir com a destruição de tudo o que nós amamos ou se nós vamos resistir. E nesse sentido também há centenas de pessoas que durante este ano apenas estão a resistir e a alertar outras pessoas e estão neste momento a ser condenadas. Nós estamos a falar sobre o 25 de Abril, sobre as repressões das liberdades. 22, 23 e 24 de Abril vão haver 3 dias de julgamento em que 11 pessoas do Climáximo ou apoiantes do Climáximo vão estar a ser julgadas por terem feito um bloqueio de estrada pacífico, deixando de passar veículos em marcha de emergência e podem ser condenadas a uma pena de prisão até 1 ano. Neste momento isto está a acontecer. Estas são as pessoas que estão a resistir neste momento. E o que é que o resto das pessoas estão a fazer? Portanto, o que nós estamos a dizer é que este julgamento que vai acontecer também não é só sobre estas pessoas. Este julgamento é sobre o que é que nós todas, sabendo o que está a acontecer, vamos fazer para resistir. Sim. Ora bem, chegamos às 20 horas e 31 minutos. Eu ia deixar agora 5 minutos para cada um de vocês fecharem esta conversa que já dura 1 hora. Vou começar então pelo Tomás, depois o Miguel e termina a Alice. Está bem? Ok. Bom, eu acho que não demorarei muito. Eu encaí aqui três questões para abordar. A primeira é sobre esta questão da Alice, só para dizer o seguinte. Eu não disse que não era um problema das pessoas. É um problema das pessoas. Não é o único problema das pessoas. Essa é que é a questão, é que não é o único problema das pessoas. Quando nós temos pessoas, ainda em Portugal, que não têm dinheiro para alimentar os seus filhos e que não têm... Às vezes, essas mesmas pessoas têm 2 e 3 trabalhos e mesmo assim não têm dinheiro para alimentar os seus filhos. Nós não podemos dizer a esta pessoa que ela tem que fazer escolhas alimentares que podem ter custos diferenciados dos que ela poderia ter de outra maneira. Ela não está em... Já? Parece que chegou o Durão Clemente. Eu peço desculpa, mas o trânsito deu cabo do meu programa, não é? Eu peço imensa desculpa, pá. Então espera só 1 minuto, deixa o Tomás acabar a intervenção dele e depois entras tu, está bem? Não, eu tenho que me compenetrar do que tem sido dito, mais ou menos. Então não tens imagem? Não. Não aparece. Tenho a vossa imagem, não tenho a minha, mas também não é importante. Okay. Opa, então vamos fazer assim, vou deixar passar as 3 intervenções combinadas, depois tu entras e fazes tua intervenção final, porque já estamos no final do debate, está bem? Pois, eu peço desculpa, tive uma sem problema. Na Associação 25 de Abril, que bem me chateou. Sem problema. Passa a palavra. Tomás, desculpa lá interromper. Pronto, e portanto, e como é evidente, eu ao estar a dizer isto, ao estar a elencar este arquétipo que eu estou aqui a elencar, não significa que, como é evidente, essa pessoa deveria poder aceder a meios de não violar, através da alimentação, o meio ambiente e o clima, e com isso a sociedade, como é evidente, está tudo interligado. É óbvio que sim, mas eu não consigo convencer aquela pessoa de que no momento presente em que ela não tem dinheiro para alimentar os seus filhos, essa é a prioridade dela, porque para ela não é. E, portanto, nós não podemos, na luta por as causas que a Climaxi defende, e bem, nós não podemos perder as pessoas, porque sem elas nós nunca vamos conseguir fazer esse combate. Aliás, antes pelo contrário, é contraproducente. Ou seja, vamos tê-las contra nós. E isso
a democracia sobrevive da adesão das pessoas. As pessoas não aderem, elas aderem a outras causas, é assim mesmo. Depois, dizer sobre o neoliberalismo, acho que como se pode ver, eu concordo em absoluto com o que o Francisco dizia, com o que o Francisco disse sobre isso. Agora, dizer uma coisa que é, eu acho é que o debate sobre o neoliberalismo, há até um livro muito interessante, agora não consigo lembrar exatamente do autor, mas um livro da Tinta da China sobre o neoliberalismo é um livro muito interessante, até porque aborda a questão desta forma que eu também vou abordar agora, que o debate é mais do que um debate económico ou social no sentido da vida, da capacidade da vida das pessoas, é um debate sobretudo cultural, que era aquilo que eu falava no início, esta ideia de que o Estado não favorece o desenvolvimento do bem-estar e a felicidade das pessoas, que é a sua individualidade, não é? A tirania do mérito. Não é? A ideia de que eu, se me esforçar, se me dedicar a absolutar a minha carreira, etc., não preciso de ninguém, e o Estado só me está aqui a servir de empecilho. Não é assim que funciona. Nós precisamos sempre uns dos outros. Sempre. Eu preciso, no meu trabalho, preciso da senhora que todos os dias limpa o edifício onde eu trabalho, preciso dos meus colegas de uma multiplicidade de vertentes, a vertente da logística, a vertente da informática, e eles também precisam de mim. Eu sou jurista de profissão, é assim que funciona. A vida está interligada, nós não vivemos. O Aristóteles costumava dizer que nós somos o ser humano é um animal social. E é um animal social porque racionalmente é capaz de entender que sozinho não consegue, desde os primórdios da sociedade, sozinho não consegue. Estou a ouvir a minha própria voz já está. Está-se a ouvir bem, está-se a ouvir bem. Que não é capaz de sozinho sobreviver no mundo, precisa do auxílio dos outros, com isso está o seu auxílio. Pronto, e depois uns escolhem fazê-lo de uma forma mais hipócrita e individualista, outros escolhem fazer de uma forma mais abnegada e coletiva. Bom, enfim, isso é de cada um, mas a ideia de que sozinho é que nós estamos bem, essa ideia é completamente errada e conduz, na minha opinião, conduz a um sentimento de isolamento que eu acho que cada vez os cidadãos têm mais, que os leva a ganhar uma frustração, não digo justificada ou injustificada, isso é um debate que nos levaria aqui horas, sobre se é justificado ou não justificado, mas por princípio que é justificado, mas que a proposta política à qual eles aderem não traz solução nenhuma. No Estados, eu abordei a questão dos Estados Unidos, e eu prometo já que termino já. Eu abordei a questão dos Estados Unidos porque nos Estados Unidos é muito interessante porque primeiro, não é, a primeira foi o acicatar da raiva, não é? O acicatar da frustração, do ódio, primeiro foi isso. Não é? Agora já passaram para um nível a seguir, que é um nível de descrédito total das instituições e de puro fanatismo. E as pessoas já estão tão dentro daquilo que neste momento já vão por tudo, já estão por tudo, não é? Aquela velha frase do Donald Trump que dizer eu posso dar um tiro no meio da Nova Iorque que as pessoas continuam... porque as pessoas, entretanto, já não, mais nada conta, já mais nada interessa. Não é? E, portanto, a partir desse momento estão reféns daquela proposta política porque, entretanto, já aplicaram tudo, já não querem uma solução, já só querem o ódio e procurar os inimigos e aqueles que têm que derrotar, eliminar, não é? Limpar. E cá em Portugal está-se a tentar exatamente a mesma coisa. Só que é preciso explicar, só terminar para dizer isto, é preciso explicar às pessoas que isso não traz solução nenhuma, que não melhora em nada a vida das pessoas, que não lhes traz felicidade nenhuma. Sim, senhora. Miguel, força. Pois, o neoliberalismo, isso do individualismo, é uma regressão social muito grande, não é? Porque o Durkheim tinha uma expressão que era a inteligência sociológica, que é quando o ser humano toma consciência de que faz parte de um todo, que os seus problemas pessoais estão envolvidos num coletivo, da sociedade, no facto social, etc. O que esta gente propõe é uma regressão civilizacional que é novamente uma espécie de feudalismo fora da época,
que é o feudalismo no capitalismo. O feudalismo em que o que prevalece e quem manda é quem tem dinheiro, quem tem guardas privados, quem domina as armas, quem tem... Agora, a fase seguinte é a distribuição de armas ou a liberalização da distribuição das armas, que naturalmente já sabemos quem é que as vai comprar e quem é que vai acumular armas e quem é que vai formar corporações armadas e os pequenos feudos à volta do grande capital e dos interesses do grande capital. Eu penso que as questões que a Climáxima colocou são pertinentes. Lamentavelmente, nenhum partido político pegou nelas, mas não são desligadas, e tal como ela explicou, não são desligadas do todo social. Por outro lado, a questão que o João colocou que ninguém respondeu, eu tenho aqui a Torre Bela ao pé de mim e tenho do outro lado a quinta do bairro de Falcão, que está toda ela cheia de painéis fotovoltaicos. Destruíram todo o coberto vegetal que existia, quer ali, quer na Torre Bela. Isso não é defender energias limpas. Isso não é defender energias alternativas. Isso é aplicar mal e pôr os mercados capitalistas a funcionar numa lógica perversa em nome do ambiente, de causas ambientais. Porque os painéis fotovoltaicos são para pôr nos telhados, são para pôr em superfícies fixas, urbanas, para aproveitar os raios solares. Não são para destruir cobertos vegetais e para fazer florestas de milhares de hectares de painéis fotovoltaicos. Isso, quando muito, pode ser feito no deserto do Saara. E mesmo aí terá um impacto ambiental tremendo, que fazia com que o deserto do Saara deixasse de ser o que é e se transformasse numa outra coisa. E eu há dias estive a ver um documentário e que o deserto passava para a zona do Amazonas porque as alterações ambientais devido aos painéis fotovoltaicos do Saara também tinham os seus custos. Isto para dizer o quê? Defender o ambiente e acabar com o consumo das energias ou dos combustíveis fósseis é criar outro tipo de civilização. E é esse repto que a esquerda tem que aceitar. E que a esquerda não é dizer às pessoas você tem que comprar isto que é mais caro, mas é mais ecológico. Não é essa a questão. O que nós temos que mudar é o paradigma social. Temos que mudar a sociedade, porque isso não é possível em pleno capitalismo, e o enfrentamento vai ser aí, não é possível em pleno capitalismo salvarmos o planeta. O capitalismo vai levar o planeta para o seu ocaso se nós não interviermos. E, portanto, a questão está muito acicatada. E o que nós precisamos mais do que nunca é de uma esquerda de combate. E a esquerda de combate, neste momento, está muito acomodada nos cadeirões do poder, das Assembleias da República, dos assessores parlamentares, dos cargos e das carreiras. E nós não precisamos desses. Nós precisamos da esquerda de combate, se for necessário, nas ruas. Nós temos que tomar as ruas pelo clima, pelo social e por um novo paradigma político para o país e para o mundo. E é isso que nós temos que ter coragem de fazer. Porque se não surgir uma esquerda de combate, quem vai ganhar a dinâmica social, infelizmente, vai ser a extrema-direita. E sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Se a esquerda continua instalada no poder e nos cadeirões do poder, vai ser a extrema-direita de uma forma oportunística, que vai pegar em alguns desses temas e vai fazer o barulho das ruas que habitualmente está a fazer. Porque nós não podemos deixar as ruas para a extrema-direita. Tal como em França também não o deixaram ficar. Quando os coletes amarelos saíram pela primeira vez às ruas, a esquerda foi para a rua também. E a esquerda ganhou a dinâmica social dos protestos e da contestação. E querem melhor exemplo do neoliberalismo do que do Macron, que fala em menos Estado e militarizou a sociedade francesa? Menos Estado onde? Se a sociedade francesa está militarizada e é um Estado praticamente policial, que persegue toda a gente que dele discorda. Pronto, este é só para dizer que, e faltam 15 segundos, que a esquerda tem que encontrar um paradigma unitário, a esquerda tem que se unir com associações como a Climáxima também, como parceiros fundamentais, e tem que encontrar e vender, entre aspas, às pessoas um novo projeto de sociedade. Este não serve. Este está no seu ocaso, além daquilo que está a passar no mundo, e é muito grave, e que não sabemos, inclusivamente, se não teremos à porta aí um novo conflito geral a nível mais alargado. Muito obrigado. Alice, força. Então, vou tentar responder rapidamente a algumas coisas e depois falar um pouco mais sobre as Assembleias de Abril que vamos ter. Respondendo à Sofia, à pergunta da Sofia Menezes,
Não, o Climáximo não se reviu em nenhuma das propostas partidárias propostas. Temos todo um artigo a analisar exatamente quais é que eram os problemas dos programas políticos, não só do ponto de vista de corte de emissões, mas também do ponto de vista de muitas outras questões de justiça social. E eu também convido à leitura do plano do Climáximo, porque eu acho que aí seria mais fácil, em particular para o Tomás entender que o que nós estamos a propor não é uma questão apenas sobre as questões ambientais e, de facto, há muitas propostas, nomeadamente relativamente à habitação pública e tudo mais, que todas elas têm a ver com como é que vamos resistir a esta guerra, mas têm a ver com muitas questões que tocam a todos os portugueses, para além de não querer ser refugiada climática. Ou não querer mais um pedrógão grande, ou 3 por ano, pronto. E sim, ou seja, o modelo que está a acontecer neste momento não é de todo uma transição, como eu estava a dizer há pouco. O modelo que está a acontecer há pouco e o que está a acontecer com a colocação de painéis solares é uma expansão energética, é uma tentativa de manter o capitalismo vendendo como verde. Mas nós sabemos que o capitalismo não vai conseguir resolver a crise climática, porque o desinvestimento que é preciso fazer dos combustíveis fósseis neste momento é insustentável para o capitalismo, e não continuar a explorar recursos naturais e pessoas é incompatível com o capitalismo. Portanto, especialmente nos prazos que é preciso ser feitos. E sim, os prazos de neutralidade carbónica 2030 não sou eu que os disse, foi o painel intergovernamental para as alterações climáticas. Portanto, esta questão também é aqui importante, que há um consenso científico de 97% de cientistas, e nós continuamos a achar que, primeiro, Portugal tem de fazer uma transição ao mesmo tempo que um país que Portugal colonizou, por exemplo. Portanto, nós achamos que, ok, é preciso 50% de cortes de emissões até 2030, então que Portugal pode só fazer isso. O que estamos a exigir a nós é a mesma coisa que estamos a exigir a países que Portugal colonizou, o que foi algo contra que o 25 de Abril se insurgiu contra. Portanto, neste momento o que está a acontecer também é uma perpetuação deste modelo colonial. E pronto. Mas posto isto, para terminar, gostaria de partilhar um pouco melhor sobre as Assembleias de Abril, para ter um pouco de tempo para apontar em concreto momentos de resistência que as pessoas podem juntar, em vez de apenas celebrarmos e desfilarmos no 25 de Abril, mas de facto celebrarmos este Abril com a honestidade e com a coragem que tanto admiramos nas outras pessoas. E temos essa coragem atualmente que este tempo histórico exige de nós. Então vou só ler a convocatória para as Assembleias de Abril, que se chamam Farão 11, têm de ser mais que 1000, e vão acontecer 22, 23 e 24 de Abril. Este Abril celebramos os 50 anos da Revolução dos Cravos, que só foi possível porque muitas pessoas, em Portugal e nos países nesse momento sob a ocupação colonial, recusaram consentir com o regime opressor, entrando em resistência e conquistando a liberdade. Este Abril, 11 pessoas vão a tribunal e serão julgadas por se recusarem a consentir com o sistema mortífero e resistirem. Poderão ser condenadas a mais do que 1 ano de prisão. O que fizeram? Pararam a normalidade durante 30 minutos, bloqueando a entrada do túnel do Marquês de Pombal num protesto político, deixando veículos em marcha de emergência passar. Porquê? Para que paremos de normalizar a violência atual e para que todas as pessoas deixem de consentir com a destruição de tudo o que amamos. Durante o mês passado, o 10º seguido mais quente da história, assistimos a 63 graus Celsius sentidos no Brasil e a um tornado em Lisboa. Não é normal. Não podemos normalizar a violência extrema que é a seca no Algarve, os milhões de pessoas atualmente deslocadas e as milhares de mortes devido à crise climática. Sabemos que o governo e as empresas continuam os seus planos. Escolhem condenar milhões à morte de forma coordenada e premeditada. Ao que se chama a isto, senão uma guerra que eles declararam unilateralmente contra as pessoas. Delegar-lhes a responsabilidade de travar a crise climática é o mesmo que esperar que o ditador ponha fim à ditadura. Enquanto 11 pessoas serão julgadas nos dias antes do 25 de Abril por lutarem pela vida, o que vamos nós estar a fazer? Juntas às Assembleias de Abril, que serão dias de solidariedade e resistência, que acontecerão ao longo de 3 dias do julgamento, das 8 às 10 da noite, no Campos da Justiça em Lisboa. Vem debater sobre o estado atual e como vamos parar esta guerra e estar presentes em solidariedade para que ninguém fique para trás. Juntando também a Assembleia de Ação, onde estaremos, com base nos resultados de uma Assembleia que fizemos no dezembro passado, a discutir que reivindicações queremos enfatizar numa ação de resistência que faremos contra a guerra que nos foi declarada. O que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de Abril não será, por isso, apenas sobre as 11 pessoas que vão ser julgadas. Este julgamento e este momento histórico é sobre cada uma de nós.
É sobre como daqui a 50 anos se vai contar o que foi feito pelas pessoas hoje para travar a guerra contra a vida. O que estavam as pessoas que defendiam a liberdade a fazer há 50 anos atrás. O que deve estar quem defende a vida e a liberdade a fazer atualmente. Foram 11, tem de ser 1000. Convidamos todas as pessoas a juntarem-se a estas Assembleias de Abril. Teremos também uma apresentação pública amanhã às 4 para quem se quiser juntar na Zona Franca, nos Anjos. Meu querido Durão Clemente, não sei se estás aí ainda ou não. Não está o Durão Clemente? Estou. Ok. Não tenho imagens, ouvi tudo. Ok, ouvi tudo gostaria então que tu desses a tua opinião sobre este. Gostaria que tu desses a tua opinião. Eu acho que o título desta nossa conversa, que é Abril sob a direita, mas podia ser Abril sob a direita vingativa e sob a esquerda frouxa. Bom, isto a propósito do que eu ouvi nos últimos minutos, quer pelo Tomás Santos, quer pelo Francisco Colasso, que ele refere à esquerda e à direita, e eu cada vez estou mais preocupado em fazer uma interrogação, uma reflexão sobre que esquerda e que direita. Mas a minha preocupação neste momento é abrir sobre a extrema-direita, abrir sobre o eventual fascismo. Porquê? Estou aqui a recordar que Robert Dufour, não sei se conhece, também não é importante, na arte de reduzir as mentes, que é um livro de 2003, diz, sob uma aparência bondosa e democrática, uma nova ideologia, provavelmente tão virulenta quanto as terríveis ideologias que surgiram no Ocidente no século XX, está a instalar-se e uma nova catástrofe histórica manifesta-se. Porque o ultraliberalismo quer igualmente fabricar um homem novo. Mas é um homem novo à medida deles. Bom, isto tem tudo muito a ver o que se passa e os resultados das eleições, etc., com de facto o mau funcionamento da nossa democracia e muito particularmente sobre o que resultou de um célebre novembro em 75. E não vou falar sobre isso, já falei, mas não posso deixar de referir que nestes 48 anos a transformação que nós, capitães de Abril, queríamos no nosso país era uma democracia que, como aqui foi referido por todos nós, que satisfizesse sobretudo as populações. Bom, mas satisfazer as populações começa logo à partida por permitir que o obscurantismo de 48 anos e mais deixasse de existir. Quer dizer, quando se investe um pouco na cultura e quando hoje há mais escolas, etc., as pessoas sabem ler, mas não sabem pensar e são altamente manipuladas pelos órgãos de comunicação dito social, está tudo um pouco mal. Um pouco, não, bastante mal. Porque, de facto, é importante que as pessoas tenham mais conhecimento do que se passa e não vão nas conversas de quem o povo tem sempre razão. Porque o povo, quando se sente mal, tem razão. O problema é que, não sabendo o que deve saber, não conhecendo o que deve conhecer, não refletindo sobre o que ouve e sobre o que lê, é preciso ter cuidado com os populismos. E os populismos, hoje em dia, estão a afetar profundamente o mundo. Não é culpa deles. Não é culpa deles. É culpa, de facto, de quem governa à esquerda e à direita e troca o passo. Porque aí o nosso amigo Tomás Santos fala muito no Estado. E eu lembro-me da frase do meu camarada, já falecido, Salgueiro Maia, ao Estado a que isto tinha chegado em 74 e ao Estado a que isto chegou. Qual Estado? A privatização das coisas é melhor? Não é. A privatização das coisas, sobretudo estratégicas, é melhor do que as que estão ao abrigo do Estado? Não é.
E devia haver uma capacidade e uma lucidez de perceber quais são as organizações que são estratégicas e que devem estar à partida sobre a orientação e governo de todos nós, e não acontece e não vai acontecendo isso. Bom, o que é que eu poderia aqui dizer mais? O fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis, como dizia Humberto Eco no seu livro Como Reconhecer o Fascismo e da Diferença entre Migrações e Imigrações. Nesta obra esclarecedora, o pensador italiano traçou 11 indícios do eterno fascismo. O culto da tradição, a repulsa do modernismo, o culto da ação pela ação, a não aceitação do pensamento crítico, o racismo na essência, o apelo aos precarizados, que é o que o Sr. Ventura não gostava de referir, mas tenho que referir, porque é bom que tenhamos consciência disso. O nacionalismo como entidade social, quando estamos cada vez mais num universo e num mundo, num universo, terreno, na Terra, a vida como guerra permanente. E porquê? As guerras continuam, como dizia Clausewitz, a guerra continua porque não há, ou existe porque a diplomacia vai-se abaixo. Mas neste momento a diplomacia não existe. Quem fornece armas e quem ganha dinheiro com as armas, e são muitos vindos do Estado que nos paternaliza, são os fornecedores de material de guerra, etc, etc, e também os futuros construtores desta hecatombe que se passa em Gaza e que se passa na Ucrânia e em todos os sítios onde há guerras. Quer dizer, nós já devíamos, em 2024, neste século, já devíamos ser suficientemente maiores e mais crescidos para se perceber que a guerra é uma coisa desastrosa, que só serve a quem se serve dela. Mas mais, a vida como guerra permanente, acabei de citar a oitava das 11 de Humberto Eco. O heroísmo como norma, o herói é um ser excepcional, sem medo da morte, etc. O machismo como espécie de virtude, e o líder apresenta-se como o único intérprete da vontade popular. Pronto, isto não sei se vem a propósito, mas é só para refletirmos. Mas há muito a dizer. Eu sei que eu te lamento não estar desde o princípio. Tive que ir ao lançamento de um livro dos milicianos na Guiné, tive que ir assistir para desgosto meu muitos silêncios sobre a verdade. Quer dizer, um camarada meu dizia que pior que a mentira é o silêncio, mas eu continuo cada vez a dizer-vos mais, a vós e a quem me puder ouvir, que pior que tudo isso é a omissão. Quer dizer, a omissão de que se passou nas redes. Quer dizer, falar-se do 25 de Abril e não se falar das lutas antifascistas e das lutas anticolonialistas, não se falar dos movimentos, da luta dos guerrilheiros, dos movimentos de libertação, como razões, não se falar do salazarismo, da falta de negociação, da falta de conversações. Amílcar Cabral, o saudoso Amílcar Cabral, depois do massacre de Pichiquiti, em 1959, andou até 1973 a querer negociar, a querer uma solução com o governo fascista, ditador português. Claro que não aconteceu e claro que tivemos aquela sinistra e fratricida guerra, não é? Portanto, isto não pode continuar e às novas gerações tem que ser explicado, porque eu também, quando foi 25 de Abril, também passo a expressão, também me aborrecia, para não dizer, também me chateava com os republicanos de 1911, etc, por aí fora. Agora, a malta nova, sobretudo os meus filhos que têm 54, 57 e outra que tem quase 50, estão a leste do paraíso. A malta nova de 20, 30 anos está mais, eu tenho tido bastantes intervenções nas escolas, está mais receptiva ao que era antes. Ninguém explica a esta gente,
e muitos e os governantes, que estão todos na idade dos mimados, dos nossos filhos de 50 anos, peço desculpa à camarada ou amiga, camarada de Abril, Alice Gato, porque também é uma jovem, peço desculpa também ao jovem Tomás Santos, mas de facto isto não se pode generalizar é mau, como sabemos, mas de facto temos de procurar emitir mensagens que clarifiquem a história do que era o 25. Como foi já aqui dito, não temos nada a ver, Portugal não tem nada a ver com o 24 de Abril para trás, está completamente diferente, mas há falhas. E há falhas por ter havido más governações, acomodações e alguma vassalagem às questões financeiras, económicas, capitalismo, ultraliberismo, etc. Não sei se esta minha pequena introdução, porque acho que não tenho muito tempo, chega como exemplo de reflexão. Obrigadíssimo, Obrigado. obrigado. Foi mesmo interessante a tua reflexão. Lamento imenso, porque eu gostaria de estar aqui bastante mais tempo convosco. Estamos já na ponta final deste processo e só queria deixar uma pequenina nota. Toda a gente falou da importância das pessoas comunicarem umas com as outras e comunicarem por forma a conseguirem derrubar e derrotar ideologicamente a extrema-direita. E, curiosamente, o que a gente constata, e é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, quantos jornais que não sejam partidários há na esquerda em Portugal? Quantas rádios que não sejam partidárias há na esquerda em Portugal? Quantas televisões que não sejam partidárias há na esquerda em Portugal? Eu vou-vos dizer, no caso, né, não há praticamente nenhuma. Não há praticamente nenhum jornal, praticamente nenhuma rádio, praticamente nenhuma televisão, porque aqueles que se esforçam para conseguir criar um mídia que seja capaz de responder a essa questão, que é combater a extrema-direita, não têm apoio. E não têm apoio, não estou a falar dos financiamentos, não é nada disso que eu estou a falar. Não tem apoio da cidadania. Porque para ter um jornal, por 12 euros, sustenta-se o estrategizando. 12 euros por semestre. 12 euros por semestre. O Folha 8 em Angola, né, é por 4 euros por semana. Estamos a discutir coisas absolutamente ridículas, mas o que é verdade é que ninguém apoia estes esforços no sentido de haver mídia que ideologicamente combata a direita. Eu queria agradecer muito ao Durão Clemente por ter estado connosco, mesmo que atrasado, e acontece, e já percebi que ele se zangou bastante, ao Tomás por ter estado aqui connosco com a paciência que teve, ao Miguel, que ainda por cima, a quem eu devo o favor de ter conseguido passar por cima deste meu bloqueamento, que ainda não percebi o porque é que aconteceu, e a Alice... Não podíamos ficar em chouriços, pá. Foi muito bom. E a Alice, porque teve que aturar este bando de cotas quando ela tem uma visão que, na verdade, é uma visão de longo prazo que tem que ser repensada e revista no seio da esquerda. Não é mais possível, porque estamos a esgotar o planeta, não é mais possível continuar com o modus vivendi que nós criámos com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial deve ter um fim. É obrigatório que tenha um fim. E para ter esse fim é necessário pensarmos em outras alternativas. Claro que temos que pensar nas pessoas que têm fome. Claro que temos que pensar nas pessoas que estão desempregadas. Claro que temos que pensar nas pessoas que não têm habitação. Claro que temos que pensar nas pessoas que são manipuladas pelos meios de comunicação social, praticamente todos eles à direita aqui em Portugal. Claro que temos que pensar numa estrutura económica que vem da Revolução Industrial e que não pode ser mandada para o caixote de lixo sem mais lamentos. Claro que sim, mas não podemos fugir à reflexão e ao esforço de mudança. Obrigado por tudo, obrigado a todos, um grande abraço. Espero obrigado que a todos também. Obrigado a todos. E parabéns a ti pela iniciativa. E obrigado à Estrategizante. E um abraço ao Manuel Durão Clemente. Grande abraço, obrigado, Miguel.
Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada. Alice, eu vou fazer um esforço para estar em 22,